Dona Adriana, meu nome é Hermes, do G4 Paraíba, e essa entrevista ela tem o objetivo de dar voz à sua história e ajudar a senhora a trazer visibilidade para o desaparecimento do seu filho, Juan Kevin Cabral. Antes de tudo, eu quero agradecer por topar conversar conosco do G4 Paraíba. Sabemos que não é fácil lidar sobre isso, então sinta-se à vontade para dizer só o que quiser e puder, tudo bem? Sim, tá tudo bem. Segunda-feira, 14 de abril, o ano é 2025. Estamos no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa. Senhora Adriana, a senhora poderia me contar um pouco sobre quem é o Juan, seus hábitos, como ele é, o que ele gostava de fazer? Então, o Juan ele era um menino calmo, amoroso, carinhoso, dedicado, assim, ele prestava serviços às pessoas, ele gostava de ajudar as pessoas. No entanto, ele não trabalhava, não tinha emprego fixo. Estava sempre em casa, saía bastante à noite também. Todas as noites ele saía. Como era o dia a dia de vocês, a relação antes do desaparecimento? Às vezes era um pouco conturbada, porque o Juan, ele é dependente químico. Como toda mãe que se preocupa, eu ficava preocupada com ele, dava conselhos, ele não gostava de ouvir, como a maioria dos adolescentes de hoje em dia não gosta. Então, assim, às vezes ele ficava chateado porque eu reclamava, mas nada de agressão ou que me faltasse com respeito. Qual a lembrança, Dona Adriana, mais marcante que a senhora guarda dele antes do desaparecimento? Sei que são muitas, sei que a senhora como mãe, a senhora está sentida nesse momento, né? São muitas recordações, a senhora está passando por um momento difícil, né? A procura do seu filho, o qual ainda se encontra desaparecido. Mas a lembrança mais marcante que eu tenho foi a última vez que a gente estava brincando na cama. Ele fazendo graça, o Juan, ele era muito assim, não levava nada a sério. Ele era muito engraçado, brincava muito, mexia com todo mundo. Essa é a última lembrança que eu tenho. Como foi que a senhora recebeu a informação do desaparecimento dele? Então, o Juan, ele tem costume de, apesar como ele sai todas as noites, mas ele tem costume de estar vindo em casa. Fosse à tarde, de madrugada, ele sempre tem que vir. Ele tinha um toque que gostava de estar sempre tomando banho e trocando de roupa, várias vezes por dia. Então, quando eu vi ele pela última vez, foi na madrugada, eu tinha chegado do trabalho, que eu chego bem tarde, né? Na madrugada da terça para quarta, ele chegou em casa, jantou e depois saiu. Pedi para ele não sair, eu pedi que ele não saísse, mas ele, como sempre, não me ouvia e saiu. Em que momento a senhora percebeu que havia algo de errado, que quebrou a rotina dele? Então, no dia 2, foi o aniversário dele. Dia 2 ele fez 21 anos. E como eu já falei que ele nunca ficava sem vir em casa, seja qualquer horário, manhã, tarde, noite, madrugada, ele vinha. No dia 2 ele não apareceu em momento algum. Eu já achei estranho, porém pensei que ele estivesse curtindo, brincando com alguém. Mas aí chegou a noite, a madrugada, amanheceu o dia, no dia 3 já, e ele não apareceu. Fui trabalhar, voltei e ele também não tinha aparecido. Daí já ficou minha preocupação e eu já comecei a procurar pela vizinhança, com os conhecidos, ligando. Como foi o processo de buscar ajuda e registrar o desaparecimento? A senhora teve algum tipo de apoio imediato das autoridades, das pessoas, amigos, familiares? Então, antes de fazer o boletim de ocorrência, eu já procurei logo, já comecei a divulgar pelo WhatsApp, pedindo que os amigos divulgassem a foto dele, que estava desaparecido. Coloquei meu contato para que as pessoas pudessem entrar em contato comigo. Inclusive, recebi também alguns trotes, né, de pessoas, porque infelizmente algumas pessoas usam de má fé e aproveitam da situação para querer tirar algum dinheiro da família. Isso acontece bastante, mas eu já tinha sido instruída pelo investigador que isso poderia acontecer e depois fui fazer o boletim. Como foi e tem sido o processo de busca dele, né? A senhora informou que realizou algumas buscas na localidade, né? Fez buscas em outros bairros devido a informações que a senhora recebeu. Sim, alguns telefonemas, né? As pessoas, como eu deixei o contato na foto do desaparecido,
Algumas pessoas me falaram que tinham visto ele no Valentina, no Parque do Sol, disseram que ele estava em estado de rua, pedindo nas casas. Então eu mesmo fui verificar isso, passei um dia todo andando, um dia todo literalmente, cheguei em casa de madrugada. O que tem lhe dado força, dona Adriana, para continuar nas buscas pelo seu filho? Deus. Eu só me apego com Deus. Porque numa hora dessa não tem como você ter força, você mesmo ter força de conseguir lidar com tudo isso, se não for Deus. Existe algo que a senhora gostaria que as pessoas soubessem sobre o que é viver com essa incerteza do seu filho, de onde ele está? Eu estou sofrendo demais e assim, eu peço que aos jovens, eu faço apelo para os jovens, gente, eu dei tanto conselho para o meu filho, pedia tanto, sabe? Vocês acham que a gente que é mãe, que é pai, é chato quando a gente fala que não vá, meu filho, toma cuidado, ninguém é amigo de ninguém. E vocês acham que a gente é chato, porque é velho. Não é isso, gente. Olha o que aconteceu com meu filho, sabe? Eu tô sofrendo demais, dia após dia, com o desaparecimento dele. Tem sido muito difícil, eu não tô conseguindo dormir, trabalhar. Eu faço um apelo a todas as autoridades envolvidas que me ajudem a encontrar meu filho. Eu preciso fazer pelo menos um enterro decente, já que velório eu não vou poder fazer. Dona Adriana, se a senhora pudesse deixar uma mensagem para o seu filho nesse momento, qual seria? Que ele me perdoasse por qualquer coisa que um dia eu falei que possa ter magoado ele e não tive tempo de pedir perdão, e que eu amo muito ele, amo demais, meu primeiro filho. Eu vivi a minha vida toda, eu criei ele sozinha, vivi por aquele menino, tudo era para ele, por ele, pela minha outra filha, mas o Juan sempre foi mais complicado. Então assim, que eu amo demais e vou amar para sempre. Eu peço que continue em oração pelo meu filho, por mim, porque agora é só Deus que pode me dar um conforto, porque eu ainda tenho uma filha para cuidar. Dona Adriana, muito obrigado por dividir a sua história com a gente. A sua coragem em falar disso pode ajudar muitas pessoas que passam pela mesma situação do desaparecimento de um ente querido, de um familiar. Estamos juntos nessa luta por visibilidade, busca por justiça, certo? E é isso. Lhe agradeço em nome do G4 Paraíba.